Policial racista prende homem negro por suposto furto e se choca ao descobrir que ele é promotor federal. Antes de entrar de cabeça nessa história emocionante, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal para eu alcançar meu sonho de 1000 inscritos. E me diga também, de qual cidade você está assistindo? Ficaremos muito felizes em saber, deixe nos comentários. No coração de São Paulo, a cidade fervilhava com seu ritmo frenético de trabalho e movimento. As ruas movimentadas do centro financeiro refletiam a diversidade e a complexidade da maior metrópole brasileira. O sol da manhã batia nos prédios espelhados, criando um contraste marcante entre a modernidade arquitetônica e as antigas desigualdades sociais que ainda persistiam. Carros passavam apressadamente, executivos caminhavam com pastas, e a vida urbana seguia seu fluxo interminável e aparentemente indiferente. Rafael Oliveira, um homem negro de 38 anos, havia construído sua carreira com determinação e esforço incessante. Promotor federal respeitado, ele era conhecido por sua integridade e comprometimento com a justiça. Seus olhos eram expressivos, carregando a história de superação de gerações que lutaram contra o racismo estrutural brasileiro. Vestido com um terno bem cortado, sua postura era de alguém que conquistou seu espaço não por concessão, mas por mérito e competência inquestionável. Naquela manhã específica, Rafael caminhava tranquilamente em direção ao Ministério Público Federal, preparando-se mentalmente para mais um dia de trabalho intenso. Sua mente estava concentrada em um caso importante de corrupção que investigava, um processo que poderia trazer significativas mudanças para o sistema judicial. Ele sabia que cada passo profissional era também uma batalha contra os estereótipos e preconceitos enraizados na sociedade brasileira. O bairro da Paulista, conhecido por sua agitação e importância econômica, testemunhava mais um dia comum. Executivos, estudantes, trabalhadores de diferentes origens circulavam pelo local, uma imagem aparente de harmonia e diversidade. No entanto, por trás dessa superfície, tensões raciais e sociais permaneciam latentes, prontas para emergir nos momentos mais inesperados. A cidade grande escondia, em suas entrelinhas, histórias de discriminação e resistência. Os sons da cidade eram um misto de buzinas, vozes e passos apressados. Rafael caminhava com determinação, sua pasta de couro marrom abraçada contra o corpo, documentos importantes sobre casos de direitos humanos em seu interior. Ele representava mais do que um simples promotor, era um símbolo de resistência, um profissional que utilizava o sistema judicial como ferramenta de transformação social e combate às desigualdades. O policial Marco Rodrigues, lotado na delegacia local, representava o outro lado dessa realidade complexa. Homem branco de 45 anos, carregava consigo uma visão distorcida e preconceituosa sobre segurança pública. Seus anos de serviço não o haviam sensibilizado para a diversidade, mas sim reforçado estereótipos e comportamentos discriminatórios que permeavam parte significativa das forças policiais brasileiras. Naquela manhã, uma série de coincidências e preconceitos se entrelaçariam de forma explosiva. Rafael, alheio ao que estava por vir, continuava sua caminhada tranquila, movido por seus ideais de justiça e igualdade. A cidade de São Paulo, com sua complexidade e contradições, seria o palco de um confronto que exporia as feridas ainda abertas do racismo institucional brasileiro. O destino parecia preparar um encontro que testaria os limites do sistema judicial e as próprias estruturas de poder. Rafael não imaginava que suas convicções seriam colocadas à prova de uma forma tão dramática e inesperada. Sua trajetória de sucesso, construída com anos de estudo, dedicação e superação de barreiras raciais, seria desafiada por um momento de puro preconceito. A tensão começava a se construir nas entrelinhas da cidade, como uma música em crescendo, preparando o terreno para um confronto que revelaria as entranhas do racismo brasileiro. Cada passo de Rafael o aproximava de um momento que mudaria não apenas sua vida, mas poderia se tornar um marco na discussão sobre discriminação racial no sistema de segurança pública. Naquele momento, nem Rafael nem o policial Marco sabiam o que os aguardava. A cidade continuava sua rotina implacável, indiferente aos dramas individuais que estavam prestes a se desenrolar. São Paulo,
com sua multiplicidade e contradições, preparava-se para testemunhar mais um capítulo da luta contra o preconceito, uma batalha que ia muito além de um simples encontro entre um promotor e um policial. O dia avançava com sua rotina implacável quando Rafael foi abordado de forma abrupta e truculenta por Marco Rodrigues e outro policial. Sem qualquer justificativa plausível, os agentes o interceptaram na rua, próximo ao prédio do Ministério Público Federal. A abordagem era claramente motivada por um perfil racial, com olhares desconfiados e uma agressividade desproporcional. Rafael, mantendo a calma, tentou dialogar e identificar o motivo da abordagem, mas foi rapidamente impedido por gestos grosseiros e ordens autoritárias. O policial Marco tratava Rafael com um desprezo evidente, revistando-o de forma invasiva e humilhante. Suas mãos vasculhavam as roupas do promotor com uma brutalidade que ia além de qualquer procedimento padrão de revista. Os olhares dos policiais carregavam um misto de desconfiança e desprezo, revelando um preconceito estrutural que transcendia o momento específico. Rafael sentia cada toque como uma afronta não apenas à sua dignidade pessoal, mas a toda uma história de luta contra a discriminação racial. A acusação era absurda: furto de um estabelecimento comercial próximo. Sem qualquer evidência concreta, os policiais o acusavam com uma segurança que beirava o nonsense. Rafael, conhecedor de seus direitos, mantinha-se sereno, mas internamente sentia a raiva e a indignação crescerem. Cada palavra dos policiais era carregada de estereótipos e preconceitos, revelando uma visão míope e cruel sobre segurança pública e cidadania. O local da abordagem chamava a atenção de transeuntes, que observavam a cena com uma mistura de espanto e constrangimento. Alguns desviavam o olhar, outros manifestavam incômodo silencioso diante da violência institucional explícita. Rafael representava muito mais do que um indivíduo naquele momento. Era um símbolo de resistência contra um sistema historicamente estruturado para oprimir e marginalizar corpos negros. Marco Rodrigues conduzia a abordagem com uma arrogância que beirava a prepotência. Seu histórico como policial era marcado por diversas denúncias de abuso de autoridade, mas sempre amparado por uma estrutura institucional que protegia seus agentes. A cor da pele de Rafael parecia ser, para ele, motivo suficiente para tratá-lo como suspeito, ignorando completamente sua condição de promotor federal e cidadão de direitos. A tensão aumentava a cada minuto, com Rafael sendo encaminhado para a viatura policial em meio a olhares curiosos e constrangidos. Seu terno, antes impecável, agora estava amassado pela abordagem truculenta. Os policiais pareciam satisfeitos em mais uma ação que reforçava seus preconceitos, sem imaginar a reviravolta que estava prestes a acontecer. A cidade de São Paulo testemunhava mais um capítulo da violência racial institucional. Dentro da delegacia, o tratamento não melhorou. Rafael foi conduzido a uma sala de interrogatório com um desrespeito que ultrapassava os limites profissionais. Suas credenciais de promotor federal foram inicialmente ignoradas, seus documentos tratados com descaso. A burocracia racista parecia se materializar naquele momento, transformando um profissional respeitado em mais um corpo negro criminalizado pelo sistema. O silêncio da sala de interrogatório era cortante, preenchido apenas pelos comentários desrespeitosos dos policiais. Marco Rodrigues acreditava estar diante de mais um suspeito de sempre, incapaz de perceber a ironia de sua própria ação discriminatória. Rafael, por sua vez, registrava mentalmente cada detalhe, sabendo que aquele momento seria fundamental para uma ação judicial futura. A burocracia policial funcionava como uma máquina implacável de reprodução de preconceitos. Documentos eram preenchidos com informações tendenciosas, relatos distorcidos que transformavam a vítima em algoz. Rafael observava cada movimento, cada palavra, construindo estrategicamente sua defesa e futura denúncia contra aquela violência institucional. O destino preparava uma reviravolta que abalaria as estruturas daquela delegacia. Naquele momento de aparente humilhação, Rafael estava na verdade construindo as bases de uma ação que exporia não apenas Marco Rodrigues, mas todo um sistema estruturalmente racista. A injustiça momentânea seria transformada em uma poderosa ferramenta de denúncia e mudança.
O momento crucial chegou quando Marco Rodrigues, em sua arrogância, decidiu solicitar a identificação completa de Rafael. Com movimentos precisos e controlados, o promotor apresentou suas credenciais oficiais do Ministério Público Federal. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, carregado de uma tensão que parecia congelar o tempo dentro daquela delegacia. Os olhares dos policiais mudaram instantaneamente, passando de uma postura agressiva para uma expressão de choque absoluto e profundo constrangimento. A realidade desabou sobre Marco Rodrigues como um peso devastador. Não era apenas um homem negro sendo detido, mas um promotor federal altamente respeitado, com diversos casos importantes em andamento. Sua pasta de couro, antes desprezada, agora era observada com um terror reverencial. Rafael mantinha uma postura implacavelmente profissional, seus olhos transmitindo uma clareza que ia muito além das palavras, comunicando silenciosamente a completa inadequação da abordagem policial. Os detalhes da identificação de Rafael revelaram uma carreira impressionante de conquistas e realizações. Seu currículo incluía importantes casos de direitos humanos, investigações contra a corrupção e defesa de minorias. Cada linha de sua documentação era uma sentença de condenação contra o preconceito institucional representado por Marco Rodrigues. A transformação no ambiente era palpável, com os policiais movendo-se desconfortavelmente, sentindo o peso de suas ações discriminatórias. O protocolo institucional entrou em colapso naquele momento. Marco Rodrigues, antes tão seguro em sua autoridade, agora tremia discretamente, consciente da gravidade de sua ação. Rafael não precisava fazer ameaças ou pronunciar palavras inflamadas. Seu simples estar ali, como representante máximo da lei naquele momento, era suficiente para desmontar completamente a estrutura racista que o havia capturado momentos antes. A notícia se espalhou rapidamente pela delegacia. Sussurros, olhares enviesados, movimentos nervosos revelavam o terror institucional diante da situação. Superiores foram chamados, procedimentos internos imediatamente acionados. Rafael permanecia impassível, transformando cada segundo daquela experiência em material para uma futura ação judicial que prometia ser exemplar e contundente. Documentos foram rapidamente preparados, desculpas balbuciadas de forma desarticulada. Marco Rodrigues tentava desesperadamente reconstruir alguma narrativa que justificasse sua ação, mas cada palavra soava mais como uma confissão de culpa do que como uma explicação plausível. A máquina burocrática, antes tão eficiente em oprimir corpos negros, agora funcionava em modo de absoluto panic mode. Rafael começou a solicitar formalmente todos os registros da ocorrência, cada documento, cada registro de câmera. Sua metodologia era cirúrgica, revelando anos de experiência em desmontar sistemas institucionais corruptos. Os policiais moviam-se como automatos, incapazes de encontrar qualquer argumento que pudesse minimamente justificar a abordagem discriminatória. A transformação de Rafael de vítima para agente de justiça era impressionante. Cada movimento seu revelava não apenas conhecimento técnico, mas uma estratégia meticulosa de expor as entranhas do racismo institucional. Ele não buscava vingança pessoal, mas uma transformação sistêmica, usando a lei como ferramenta de mudança social e desconstrução de privilégios. Os superiores na delegacia já compreendiam a dimensão do problema. Uma ação judicial era inevitável, e as consequências profissionais para Marco Rodrigues seriam devastadoras. Sua carreira policial estava efetivamente comprometida, não apenas pela ação racista, mas pela exposição completa de seu preconceito estrutural. Rafael representava muito mais do que um indivíduo, era a lei personificada, criteriosa e implacável. O ponto de virada estava completo. De suspeito acusador, Rafael transformava aquele momento de violência em uma poderosa ferramenta de denúncia. A cidade de São Paulo testemunhava mais do que um confronto individual, era a demonstração viva de que a justiça, quando aplicada com rigor e conhecimento, pode desmontar estruturas seculares de opressão e discriminação. As semanas seguintes à abordagem racista transformaram-se em um período de intensa reflexão e ação para Rafael Oliveira. Cada documento, cada depoimento,
Cada registro da ocorrência era cuidadosamente analisado com a precisão de um cirurgião judicial. Sua decisão não era apenas processar Marco Rodrigues individualmente, mas expor sistematicamente as estruturas de racismo dentro das instituições policiais brasileiras. A dor da experiência se convertia em combustível para uma mudança profunda, transcendendo sua história pessoal. O Ministério Público Federal mobilizou-se integralmente ao lado de Rafael. Seu histórico impecável e reconhecida competência profissional tornavam sua denúncia ainda mais contundente. Reuniões internas discutiam estratégias para transformar aquele caso isolado em uma oportunidade de revisão dos protocolos de abordagem policial. Rafael participava ativamente, não como vítima, mas como agente de transformação, usando sua posição para criar mecanismos concretos de combate ao racismo institucional. Internamente, Rafael enfrentava suas próprias cicatrizes emocionais. Cada momento da abordagem racista o transportava para memórias de outras situações de discriminação vivenciadas ao longo da vida. A infância em uma comunidade periférica, os desafios para chegar à universidade, as barreiras invisíveis mas constantes que enfrentará em sua trajetória profissional. A dor era real, mas sua determinação era ainda mais profunda e transformadora. Assessores jurídicos preparavam um processo detalhado que ia muito além de uma ação individual. Os documentos revelavam padrões sistemáticos de abordagem racista, estatísticas que comprovavam a desproporcionalidade de prisões e abordagens envolvendo pessoas negras. Rafael transformava sua experiência pessoal em um instrumento de denúncia estrutural, usando cada ferramenta legal disponível para expor as entranhas do racismo brasileiro. A mídia começou a dar ampla cobertura ao caso, transformando a história de Rafael em um símbolo nacional de resistência. Entrevistas, reportagens, análises acadêmicas multiplicavam o impacto daquela denúncia. Jovens negros em todo o país se reconheciam naquela narrativa, vendo pela primeira vez um sistema que historicamente os criminalizava sendo efetivamente confrontado por dentro de suas próprias instituições. Grupos de direitos humanos e organizações negras se mobilizaram, oferecendo apoio jurídico e visibilidade ao caso. Rafael se tornava não apenas um promotor, mas um representante de uma luta histórica contra o racismo estrutural. Sua postura era sempre técnica, cirúrgica, transformando cada declaração em um instrumento preciso de denúncia e proposição de mudanças. Os desdobramentos do processo atingiram esferas além do individual. Delegacias começaram a revisar protocolos de abordagem, instituições policiais foram obrigadas a realizar treinamentos sobre racismo institucional. Rafael não buscava apenas punição, mas uma transformação sistêmica que pudesse prevenir futuras violências. Sua estratégia era pedagógica, usando o sistema judicial como ferramenta de educação e conscientização. Psicologicamente, Rafael realizava um trabalho interno profundo de ressignificação. Aquele momento de violência, que poderia tê-lo destruído, tornava-se combustível para uma missão maior. Ele compreendeu que sua trajetória ia muito além de suas conquistas pessoais, representando um caminho de esperança para gerações de jovens negros que sonhavam em transformar estruturas de poder. As audiências e investigações se sucediam, cada etapa revelando camadas mais profundas de preconceito institucional. Marco Rodrigues, afastado de suas funções, tornava-se o símbolo de um sistema que precisava ser completamente desmantelado. Rafael conduzia cada processo com uma serenidade que impressionava até seus mais próximos aliados, transformando dor em instrumento de justiça. O crescimento de Rafael ultrapassava os limites profissionais. Ele se reconectava com sua própria história, com as histórias de sua família, de sua comunidade. Cada vitória judicial representava mais do que uma conquista individual, mas um passo fundamental na construção de uma sociedade mais justa e equitativa. A transformação estava em curso, e Rafael era tanto o protagonista quanto o arquiteto dessa mudança. O dia do julgamento de Marco Rodrigues chegou carregado de expectativas que ultrapassavam os limites de um simples processo judicial. O tribunal estava lotado, com representantes de organizações de direitos humanos, mídia e sociedade civil ocupando cada espaço disponível. Rafael chegou vestindo seu terno mais formal,
uma armadura simbólica construída de dignidade e determinação. Seus passos eram firmes, seus olhos transmitiam uma clareza que ia muito além das palavras, comunicando décadas de luta contra o racismo institucional. A acusação formal era um documento minucioso que expunha não apenas os atos individuais de Marco Rodrigues, mas todo um sistema estruturalmente racista. Cada parágrafo era uma sentença cirúrgica, desmontando narrativas históricas de criminalização da população negra. Rafael havia transformado aquele momento em uma oportunidade de expor as entranhas de um sistema que historicamente marginalizava corpos negros, utilizando a lei como instrumento de verdadeira transformação social. Marco Rodrigues sentava-se cabisbaixo, sua postura completamente diferente daquela arrogância inicial. Os anos de poder institucional haviam se esvaído, substituídos por um sentimento de absoluta fragilidade. Seus advogados tentavam construir argumentos defensivos, mas cada estratégia parecia mais um reconhecimento tácito de culpa do que uma real tentativa de contestação. A sala de tribunal vibrava com uma tensão que ia muito além daquele caso específico. As testemunhas se sucediam, cada depoimento revelando camadas de preconceito institucional. Estatísticas, relatos pessoais, análises acadêmicas se entrelaçavam para construir um quadro completo da violência racial sistemática. Rafael conduzia cada momento com uma serenidade impressionante, transformando aquele espaço jurídico em um tribunal da história, onde décadas de opressão eram finalmente colocadas sob os holofotes da justiça. O momento mais intenso chegou quando Rafael teve a palavra. Sua fala não era de vitimização, mas de uma denúncia estrutural que ia muito além de um caso individual. Ele descreveu não apenas o que havia acontecido, mas todas as camadas históricas de racismo que permitiam que tal situação ocorresse. Cada palavra era um golpe preciso nas estruturas de poder, revelando como o preconceito se manifestava de forma sistêmica e institucional. As evidências se acumulavam de forma avassaladora. Registros de câmera, depoimentos de testemunhas, análises psicológicas e sociológicas construíam um quadro irrefutável de discriminação racial. Marco Rodrigues já não representava apenas a si mesmo, mas um sistema inteiro de opressão que finalmente era obrigado a encarar suas próprias entranhas. A sala de tribunal parecia condensar décadas de tensões raciais brasileiras. O juiz ouvia atentamente, sua expressão revelando o peso histórico daquele julgamento. Não se tratava mais de um caso individual, mas de um momento paradigmático para o sistema judicial brasileiro. Rafael havia transformado aquele espaço em um tribunal da história, onde as estruturas de poder eram colocadas verdadeiramente sob escrutínio. Cada argumento, cada evidência, cada palavra parecia fazer o chão tremer sob as estruturas do racismo institucional. Familiares de Rafael, membros de sua comunidade, ativistas de direitos humanos assistiam com lágrimas nos olhos. Aquele momento representava muito mais do que uma vitória judicial, era a materialização de décadas de luta, resistência e esperança. Rafael não estava sozinho, carregava consigo as histórias de milhares de corpos negros que historicamente foram silenciados e marginalizados pelo sistema. Os momentos finais do julgamento eram uma síntese de toda a complexidade racial brasileira. Marco Rodrigues, outrora símbolo de um poder institucional racista, agora representava o fracasso de um sistema que historicamente criminalizava corpos negros. Rafael transformava cada segundo daquele momento em um instrumento de esperança, revelando que a justiça, quando verdadeiramente aplicada, pode ser uma ferramenta poderosa de transformação social. O veredicto final pairava no ar, carregado de expectativas que iam muito além daquele tribunal específico. Cada pessoa ali presente compreendia que aquele julgamento representava muito mais do que a condenação de um policial individual. Era um marco na luta contra o racismo institucional, um momento onde a lei finalmente se colocava como instrumento de reparação histórica e construção de uma sociedade verdadeiramente justa e equitativa. O veredicto final ecoou nas paredes do tribunal como um trovão de justiça. Marco Rodrigues foi condenado não apenas por abuso de autoridade, mas por discriminação racial, com penas que incluíam perda definitiva do cargo público e indenizações significativas.
A sentença ia muito além de uma punição individual, representando um marco histórico no combate ao racismo institucional brasileiro. Os olhos de Rafael brilhavam não com vingança, mas com uma sensação de que a justiça, mesmo que tardiamente, havia finalmente prevalecido. As consequências do julgamento se espalharam rapidamente por todo o sistema de segurança pública. Delegacias, batalhões e instituições policiais foram obrigadas a implementar programas de conscientização e treinamento sobre discriminação racial. Rafael não se contentou apenas com a vitória judicial, transformando o caso em uma oportunidade de mudança sistêmica. Palestras, documentários, análises acadêmicas multiplicavam o impacto daquela história que havia começado com uma simples abordagem racista. A mídia nacional deu ampla cobertura ao caso, transformando Rafael em um símbolo de resistência e esperança. Jovens negros em todo o país o viam como um exemplo de como é possível combater o racismo institucional por dentro do próprio sistema. Sua trajetória representava muito mais do que uma vitória pessoal, era a materialização de décadas de luta contra a discriminação racial brasileira. Universidades, movimentos sociais e organizações de direitos humanos celebravam aquele momento como um ponto de virada. Internamente, Rafael realizava um processo profundo de cura e ressignificação. Aquela experiência, que poderia tê-lo destruído, havia se transformado em combustível para uma missão maior de transformação social. Ele compreendia que sua luta ia muito além de um caso individual, representando um caminho de esperança para gerações que sonhavam em desconstruir estruturas de poder historicamente excludentes. Cada cicatriz emocional se convertia em força para continuar lutando. As instituições jurídicas começaram a repensar profundamente seus protocolos e práticas. O caso de Rafael tornou-se um estudo de caso fundamental para discussões sobre racismo institucional, direitos humanos e justiça social. Seminários, congressos e publicações acadêmicas multiplicavam a reflexão provocada por aquela história. O Ministério Público Federal assumiu uma postura proativa na implementação de políticas de combate à discriminação racial. A família de Rafael vivenciava aquele momento com uma mistura de orgulho e emoção profunda. Suas raízes, que vinham de uma comunidade periférica, agora eram celebradas como um símbolo de resistência e superação. Histórias de luta, superação e dignidade ganhavam visibilidade nacional, inspirando milhares de jovens negros a acreditarem em suas potencialidades. Cada conquista de Rafael era também uma conquista coletiva de sua comunidade. Marco Rodrigues, completamente destituído de sua autoridade policial, tornou-se um símbolo do fracasso de um sistema racista. Sua carreira estava definitivamente comprometida, servindo como um exemplo concreto das consequências de práticas discriminatórias. As redes sociais e a mídia multiplicavam aquela história, transformando-a em um caso emblemático de justiça e reparação histórica. Cada detalhe do processo servia como uma lição sobre os custos do preconceito. Os impactos psicológicos para Rafael eram profundos e complexos. Ele havia transformado um momento de absoluta violência em uma oportunidade de mudança sistêmica. Terapia, apoio familiar e sua própria força interior o auxiliavam a processar aquela experiência de forma construtiva. Sua resiliência era impressionante, convertendo dor em potência de transformação social. Cada desafio se transformava em uma oportunidade de crescimento e aprendizado. As reverberações do caso ultrapassavam os limites individuais, provocando uma reflexão nacional sobre racismo estrutural. Políticas públicas começaram a ser repensadas, protocolos de abordagem policial foram revisados, e uma consciência mais profunda sobre discriminação racial começou a emergir. Rafael havia se tornado muito mais do que um promotor, era um agente de transformação social, usando a lei como instrumento de mudança. O futuro se descortinava como um território de possibilidades. Rafael continuava sua missão de combate ao racismo institucional, agora com ainda mais força e legitimidade. Sua história não era apenas uma narrativa individual, mas um símbolo de esperança e resistência. Cada passo seu representava um convite à construção de uma sociedade mais justa, equitativa e verdadeiramente democrática, onde a cor da pele não determinasse as oportunidades de um indivíduo.
5 anos após o julgamento histórico, Rafael Oliveira havia se transformado em um dos principais nomes na luta contra o racismo institucional no Brasil. Sua trajetória inspirava jovens advogados, promotores e ativistas de direitos humanos em todo o país. Palestras, livros, documentários multiplicavam o impacto daquela história que começara com um simples ato de discriminação racial. Sua influência ia muito além dos tribunais, alcançando universidades, instituições públicas e movimentos sociais. O caso contra Marco Rodrigues havia se tornado um marco legal, citado em inúmeras decisões judiciais subsequentes. Universidades incluíam a história em seus currículos de direito e sociologia, transformando aquela experiência individual em um importante estudo sobre racismo estrutural. Rafael era frequentemente convidado para contribuir em comissões de direitos humanos, consultorias legislativas e projetos de transformação social. Sua expertise era reconhecida nacional e internacionalmente. Internamente, Rafael havia realizado um profundo trabalho de cura e ressignificação. As cicatrizes daquela experiência traumática haviam se convertido em combustível para uma missão maior de transformação social. Terapia, apoio familiar e sua própria resiliência o auxiliaram a processar aquele momento de violência de forma construtiva. Ele havia compreendido que sua luta ia muito além de uma batalha pessoal, representando um caminho de esperança para gerações que sonhavam em desconstruir estruturas de poder historicamente excludentes. A família de Rafael celebrava cada conquista como uma vitória coletiva. Suas raízes, que vinham de uma comunidade periférica de São Paulo, agora eram reconhecidas como um símbolo de resistência e superação. Seus pais, que haviam lutado toda a vida para que ele pudesse estudar e conquistar seus sonhos, viam com emoção o filho transformar-se em um agente de mudança social. Cada palestra, cada livro, cada decisão judicial representava uma homenagem àqueles que vieram antes, que lutaram silenciosamente contra o racismo. As instituições policiais haviam passado por profundas transformações desde aquele julgamento. Novos protocolos de abordagem, treinamentos obrigatórios sobre diversidade e conscientização racial haviam sido implementados. O caso de Rafael serviu como um divisor de águas, provocando uma autorreflexão profunda sobre práticas institucionais discriminatórias. Jovens policiais eram treinados tendo aquela história como referência de What Not to Do, transformando um momento de violência em uma oportunidade de aprendizado. Marco Rodrigues, completamente excluído do sistema de segurança pública, tornará-se um símbolo do fracasso de um modelo policial racista. Sua carreira havia sido definitivamente encerrada, servindo como um exemplo concreto das consequências de práticas discriminatórias. As redes sociais e a mídia continuavam a multiplicar aquela história, mantendo viva a discussão sobre racismo institucional. Cada detalhe do processo era revisitado como uma lição sobre os custos do preconceito. Rafael havia se tornado pai de uma menina, Júlia, que crescia conhecendo profundamente a história de seu pai. Ele se dedicava a criar uma nova geração consciente, que compreendesse a importância da luta contra o racismo. Sua filha crescia ouvindo histórias de resistência, conhecendo a força de sua ancestralidade. Ele se esforçava para que Júlia compreendesse que cada conquista era resultado de décadas de luta e resistência. Os movimentos sociais e organizações de direitos humanos haviam adotado o caso como um marco fundamental na luta contra o racismo. Rafael era frequentemente convidado para contribuir em estratégias de enfrentamento à discriminação racial. Sua abordagem, sempre técnica e propositiva, o diferenciava de muitos ativistas. Ele acreditava no poder transformador das instituições quando verdadeiramente comprometidas com a justiça social. Sua produção intelectual havia se tornado referência em estudos sobre racismo institucional. Livros, artigos acadêmicos, documentários multiplicavam o impacto daquela história. Rafael havia transformado sua experiência pessoal em um importante instrumental teórico e prático de combate à discriminação. Universidades, instituições públicas e movimentos sociais buscavam constantemente sua expertise e análise. O futuro se descortinava como um território de possibilidades. Rafael continuava sua missão de combate ao racismo institucional, agora com ainda mais força e legitimidade.
Sua história não era apenas uma narrativa individual, mas um símbolo de esperança e resistência. Cada passo seu representava um convite à construção de uma sociedade mais justa, onde a cor da pele não determinasse as oportunidades de um indivíduo.